família inteira é advogado. Então, chegaram para mim e falaram, como assim você vai ser arquiteta, né? Não, vai fazer um teste vocacional. Com quase 2 décadas de escritório, Juliana Sica e Bruno Isaac têm muita história para contar e não é só de profissão, não. Tem muita história para contar nesse meio do caminho. Gente, primeiro, obrigada, Ju, por vir A gente que agradece. conversar. Obrigada, Obrigado Bruno. pelo convite. Esse casal que é casado, que trabalha junto, que vive junto e, gente, vocês estão numa leveza. Você deve estar nas suas vidas muito evoluídas já, Ju, porque olha, pensa na sabedoria dessa pessoa para qualquer canto de assunto. Ju, você sempre foi muito ativa desde criança? Sim. Sentiu uma... eu não sei se eu sou ativa, porque eu sou calma. Eu sou intensa. Assim, E eu acho que tudo junto e misturado. Sempre foi assim, Ju? Sempre. Eu sempre tive pressa, né? Se tivesse time de futebol, você ia ser a líder do time. Quando eu jogava vôlei, eu era. Tá vendo? Essa é a Juliana Sica, não é, Bruno? Mas ele também são dois, entendeu? Eu acho que eu sou mais ativo que ela. Ele é mais ativo. É mesmo? Dá choque? Dá. Quem não dá? Conte-me mais sobre choques. Na verdade, assim, a gente hoje, acho que a gente tá num equilíbrio, né? Assim, Sim. ele já sabe quando eu não vou gostar, então já nem entra no choque. O escritório tem quase 20 anos. Isso. Em que momento que vocês passaram a trabalhar junto? Acho que assim, a gente tá junto há 20... O escritório tem 19, eu abri em A gente 2004. tá casada há 18, vai fazer 18. Isso. E a gente tá há 21 mais ou menos juntos, né? De relacionamento 21. É. E eu incentivei muito ela a abrir o escritório dela, 19 anos atrás, quando ela estava saindo de um dos escritórios grandes de arquitetura. Trabalhou em 3 ou 4 grandes bem renomados. Em um ela fez mais carreira. E aí quando ela saiu, eu sentia que ela precisava ter o escritório dela, porque ela não ia achar o espaço no lugar com outros arquitetos, principalmente sendo uma arquiteta abaixo deles. Estava na cara que ela precisava pôr o talento dela para fora e isso era super nítido. Então eu incentivei muito ela a sair, colocar o escritório dela no ar, ajudei a fundar a empresa. Começou ainda num apartamento que eu tinha parado, depois foi para um escritório já realmente formado e assim foi trabalhando todo esse início. Tivemos os 2 filhos, ela trabalhando sozinha no escritório, segurando os 2, sem licença maternidade, mesmo que ela levava o Gabriel, que é o mais velho, está hoje com 15 para 16 anos, levava ele para o escritório, amamentava no escritório e assim era a vida. Levava pra obra, levava pra onde tava. Tipo, a babá faltava, eu colocava ele naquele canguru e ia. Vamos lá visitar a loja, tudo. Tô falando que ela é proativa. Não tem tempo ruim pra Juliana. É como se eu sempre soubesse o que eu queria ser. Eu só precisava de tempo para conseguir chegar lá, né? Assim, então eu tinha um hiperfoco na arquitetura, assim. Então, eu sempre soube que eu seria dona do escritório. Eu só não sabia o momento certo da maturidade, assim. Porque não adiantava eu abrir antes de estar madura no ponto certo para abrir, né? Daí eu precisava aprender o mais rápido possível para chegar nesse ponto o mais rápido possível. Ju, desde criança você tem vontade de ser arquiteta ou trabalhar com essa área de arquitetura, de interiores? Quando me perguntaram a primeira vez, eu tava com, acho que tipo 14 anos, assim, né? Você já sabe o que vai ser? Sei. O quê? Arquiteta. Porque eu já sabia, eu nasci é como se eu tivesse nascido sabendo. Alguma coisa te inspirou? Tipo um pouco. Meu pai chegou a trabalhar um pouco a estudar um pouco de arquitetura, mas não seguiu adiante. Lógico, tem um pouco, tem um avô materno que sempre
era criativo com casa, então comprava terreno, construía, arrumava, reformava e vendia, ou aumentava os imóveis. Que é o trabalho puro de um arquiteto, né? Apesar de ser advogado, meu pai também é advogado. Então, assim, a família inteira é advogado. Então, chegaram para mim e falaram, como assim você vai ser arquiteta, né? Não, vai fazer um teste vocacional. E aí, eu fiz o teste vocacional e, obviamente, deu arquitetura. Daí eu repeti, fiz outro. Queriam achar outra coisa. Arquitetura, não deu nada de direito, nada. Aí... falei, não, você. Daí meu pai falou, então se você vai fazer numa boa faculdade, né? Então eu fiz Belas Artes, daí no primeiro ano ele já falou, olha, então você vai trabalhar, porque não tem ninguém arquiteto na família, então como eu sou muito técnica, estudiosa, assim, nessa parte, gosto muito de entender como acontece tudo, por isso que eu falo, eu entendo de tudo um pouco, né? De tudo um pouco, né? Daí eu comecei a trabalhar muito cedo, eu tinha acabado de tirar a carta, né? 18 anos eu fui trabalhar já num grande escritório, né? Depois disso foi só indo para outros, tive uma super escola num deles, assim, e aí foi quando eu criei coragem e falei, chega, né? Daí ele entrou para me incentivar, né? Me estimular, e aí começa a nossa história. Aí começa assim, começamos separados, né? Ele tinha uma outra área. Você trabalhava com o quê, Bruno? Eu trabalhei muitos anos com consultoria em supply chain. Minha formação acadêmica é administração. De empresa, sim. Sou administrador. Por isso que é um escritório organizado. E aí pós-graduado em marketing de serviços e depois pós-graduado em change management, que é gestão de mudança. Então eu trabalhei com essa área de consultoria, com empresas enormes, eu prestava esse serviço. Quando nós conhecemos, eu já estava bem colocado na empresa, depois me tornei sócio dessa empresa e fiz carreira lá por 19 anos também, naquele momento. E aí o que nos levou a trabalhar juntos foi exatamente ver que em quase 10 anos de história, o escritório dela estava super próspero, tinha prosperado bastante, o que ela imaginou então em 10 anos deu certo, funcionou, e estava atingindo um tamanho onde ela e mais uma ou duas pessoas, arquitetas, não davam conta do escritório. E precisava alguém com uma visão de execução, não só uma visão de projeto, projeção, criação. Então a gente começou a conversar, a minha carreira me trazia muitas viagens semanais, eu chegava a passar meses fora, voltando todos os finais de semana praticamente, mas viajava muito. E aí com 2 filhos em casa, ela no escritório, as coisas não estavam se desequilibrando no pilar familiar, né? Não estava dando muito certo, eu realmente não conseguia ser o apoio que ela necessitava. Não adiantava ter funcionários ajudando ou não, que o apoio era mais estar junto o tempo inteiro. E aí eu também já estava um pouco cansado dessa vida, dessa carreira. Foi quando a gente sentou, conversou, ela teve uma viagem para Milão, em 2013, e aí eu virei para ela e falei, vai, eu vou tocar algumas obras enquanto você está viajando. E até então, minha empresa rodando. E aí eu comecei com ela nesse momento de viagem, ela acabou emendando a viagem depois para outro destino na Itália, sem mim, eu trabalhando, eu fiquei segurando a carga. Viagem de meninas. E aí deu certo. E aí quando ela voltou, eu tinha uma empresa super interessada na minha empresa, querendo comprar a empresa, e eu ia ter que ficar pelo menos um ano e meio nesse modelo de transição, e fizemos acontecer. O Bruno veio e estruturou tudo, mudou uma série de coisas, assim, olhou numa visão administrativa, aonde a gente perdia tempo, aonde a gente não perdia, o que a gente faltava. Cara, a administração é tudo. E até no nível Qual é o tipo do serviço que a gente precisava vender? Porque o projeto a gente vende. Eu sou qualificada o suficiente para fazer um bom projeto, mas ele precisa ser executado, porque o cliente quer o projeto pronto e não o desenho, né? Vocês têm um pouco de psicólogos também, né, Ju? Tem que ter. Tem uma cliente que me chamava de Pisciteta. Vem minha pisciteta preferida falar comigo. E era assim mesmo. Porque em 20 anos de profissão, qual foi o pedido mais inusitado que você já recebeu para colocar dentro de uma casa? Porque o tanto de projeto que vocês já fizeram, deve ter alguns já. cada pedido. Com certeza que eu acho que foi no mesmo.
Tem um que era corporativo, é esse? Não. Não? Teve um que me pediu numa cobertura grama. Eu quero grama, de verdade. Tá bom, vamos colocar grama de verdade. Mas eu não quero, mas você vai precisar de um sistema de irrigação, alguma coisa assim. Não, mas eu não quero, eu rego. Não, você não vai regar todos os dias. Você vai, essa grama em uma semana morre. Mas por que morre na minha casa e não morre num sítio? Aí você tem que fazer uma aula de geologia para ele explicar sobre o terreno, quanto que ele tem de laje. Então, assim, é uma explicação enorme que a gente consegue explicar, mas nem somos os mais gabaritados para tudo isso, né? É uma aula de geografia, vai lá entender o que está acontecendo, a solidez do terreno, né? Então, assim... Grama dentro do apartamento. Pois é. E sem irrigação. E E conseguiu. ele queria. E conseguimos, mas com irrigação. Com irrigação, não sei se Era o não ia, mínimo. você ia Era o conseguir mínimo. fazer, mas não ia conseguir manter. Ele ia ter que ir com a mangueira todo dia, né? Dosagem certa, não ia rolar. E deste cliente não foi só esse pedido, tiveram vários outros que eu já brinquei com ela e falei, conseguiria escrever um livro assim facilmente. Até por uma desordem entre o casal. Ela pediu uma coisa, ele pedia outra. Tinha e assim, muito ouro nos revestimentos. E a gente trouxe da Itália. Investimento Versace da Itália. Eles queriam no banheiro. Assim, ela queria fazer um castelo e ele queria fazer um apartamento moderno. Aí não dava, né? Não combinavam as duas coisas. Então a gente conseguiu fazer uma ala mais moderna e uma ala mais castelo. Então a gente conseguiu Mas o que eu tinha pensado é outra coisa. Era um corporativo. E aí tinha a sala do presidente, né? E o presidente queria uma passagem secreta para a sala de reunião para escutar o que estava acontecendo. Ai, meu Deus! Eu já achei que fosse pra sair de fininho, que nada. Não é para sair, era para entrar de surpresa na reunião, era diferente. Aí tinha uma porta de um armário assim que ele conseguia entrar e ele saía pelo armário, assim, chegava, oi! Dentro dessa sala de reunião tinha essa passagem secreta, tinha um espelho de delegacia, que de investigação. Ele viu o que estava rolando. Ele viu o que estava acontecendo e ninguém veio do lado dele. E ele sim tinha uma saída de fininho da sala dele para a saída do conjunto. Ele fez uma outra saída onde ele pudesse entrar no escritório e sair sem ser notado. Saída secreta já tiveram um monte. É mesmo, Ju? Mas sempre comercial ou casa também? Comercial, a maioria, né? Casa já fiz uma, mas era mais para não passar na frente de todo mundo e tal. Mas comercial sempre tem. Tipo, faz um atendimento, clínica, qualquer coisa que tenha, né? Desde escritório, sala de presidente e tal, sempre tem uma saída de fininho, assim. Olha, na verdade já pediram muitas coisas estranhas. Eu acho que nada Às vezes até cultural, né? Mas assim, não me choca, porque de verdade, eu adoro quando eu recebo um pedido estranho, que tipo, a pessoa tá sendo sincera, é isso que eu quero. Ah, tudo bem, sei lá, preciso de 2 quartos, porque meu marido ronca e ele dorme várias vezes noutra cama, no outro quarto, ok. Na verdade, a gente até fala isso sempre, assim, pra tudo tem solução. Isso. É tudo, só não tem pra morte, mas assim, pra tudo tem. Então, calma, a gente vai, tudo tem solução. Pode não ser assim, eu não queria, eu queria de outra maneira, vou ter que gastar um pouco mais, tal. Mas vai ter solução, no final vai ficar bom, assim, né? Essa é a Juliana, no final vai ficar bom. Vai. E ela vai solucionar. Fica. Da maneira que você nem espera e fica perfeito. E tem algumas coisas que às vezes acontecem, que começam como perrengue, né? E que depois elas ficam melhores do que ela era originalmente. Tem uma coisa que a gente não entende, assim, a gente projetou, planejou, tal, putz, chegou na hora o cara errou. Tá, mas aí a gente olha e fala, pô, mas que ideia boa. Essa é a melhor parte. O problema é errar e falar, cara, isso aqui não dá pra E aí, conviver. mas umas 3 vezes, ainda bem que ele errou isso, olha que legal que ficou. E a gente fala, pô, não é que ficou legal no final das contas? Vai entender, né? Então, Assim, dá certo. Ju, muito obrigada por vir contar essa história. Bruno, muito obrigada por compartilhar, pela parceria de sempre. É uma delícia falar o nosso lado, né? Ainda mais eu quando participo, né? Já participei de todos os lados. Verdade. Muito obrigada e eu quero continuar contando muito mais da história dos projetos de vocês. Eba. Obrigada, obrigada. Obrigado. Obrigada.